O que é arte? O que é arte? Essa provavelmente é a pergunta mais inútil, mas ao mesmo tempo não é uma pergunta desnecessária. A gente quer saber o que é arte, e é muito comum querer saber o que é arte, porque a gente quer resposta para as coisas, mas nem tudo tem uma resposta concreta. Eu anotei nesse caderninho aqui, que não é um caderninho, ok? É um diário poético. Esse é o momento merchan. Esse é o diário poético do Panelovski. Foi lançado em 2018 pela editora Fortunella. O Panelovski é um grande amigo meu, um artista, um escritor, escreve prosa poética lindamente. E esse diário poético é um diário para você escrever os seus dias, muito útil na quarentena, e ao mesmo tempo cada página dele tem um texto do Panelovski. Bonito, né? É bem bacana. E aí eu usei esse diário poético, como eu uso para várias anotações, inclusive, para anotar algumas coisas sobre o que é arte. Eu fui fazer uma pesquisa, né? Para poder ter o que falar aqui. Além, claro, de 5 anos de faculdade de artes e enfim. O que é arte? Primeiro, não há definição concreta para a arte, pois ela sempre muda e se adapta ao contexto histórico. Então não tem como a gente responder o que é arte com uma frase fechada, assim como a gente tem como responder o que é um átomo, porque a arte muda ao longo da história, dependendo do seu contexto histórico. A definição de arte, ela assume características diferentes. Dependendo da história, a arte serve, tem funções específicas. Então, dependendo do momento da história em que você nasceu ou que você vai estudar, o que é arte é uma pergunta com resposta diferente para cada um desses contextos históricos. Mas a gente tem como saber mais ou menos o que não é arte, ou o que a arte não é apenas. A arte não é apenas o que é belo, pois o belo é relativo. O conceito de beleza é um conceito bastante abstrato, apesar de a gente viver numa sociedade que estabelece padrões de beleza, a beleza em si ainda é um conceito bastante abstrato, e talvez os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade sejam padrões de beleza muito pautados em publicidade, em vendas, em capitalismo. Mas se a gente parar para analisar o que é arte ou o que é beleza, a gente vai vendo que é tudo muito relativo e que cada pessoa vai vir com uma urgência diferente para essa resposta. A arte, ela não é apenas fruição, porque algumas pessoas podem pensar que a arte é um exercício de fruir, de olhar para alguma coisa e se sentir contemplado e ter uma emoção a partir daquilo. É totalmente possível, claro, ter emoção a partir da arte, assim como é totalmente possível ter emoção a partir do meu gatinho Frajola, porque ele é uma coisa fofa, lindo, mas ele não é arte, ele é um gato. Assim como a paisagem que eu estou vendo aqui, que é uma paisagem muito bonita que eu tenho da janela da minha casa, que são as árvores, os eucaliptos balançantes com um céu nublado, muito bonito, me emociona diariamente, mas não é arte, é a natureza. A natureza, ela causa sensações parecidas com a arte em alguns casos. A arte, ela também não é apenas expressão. Muitas pessoas veem com essa coisa de arte é uma expressão pessoal, uma expressão humana, mas a arte não é apenas expressão, pois muitas coisas são expressões, né? Você pode socar a cara de alguém e isso é uma expressão da sua raiva, e não é arte. Embora socar a cara de alguém pode ser arte, se for feito com a intenção de ser arte. Mas não é uma arte muito bonita. E eu vou recomendar para vocês dois livros. 2 livros interessantes. Um livro é o livro do Umberto Eco, que eu não anotei o título, mas se eu me lembro bem, tem algo a ver com as definições da arte. Mas vai estar passando aqui bem bonitinho o nome do livro, a capa do livro e a cara do Umberto Eco. Humberto Eco é um semiólogo, um estudioso das imagens, da arte, da semiótica, e entre os anos 50 e 60 ele escreve esse livro em que ele tenta... Na verdade ele não escreveu esse livro ele é um compilado de ensaios
que ele escreveu entre os anos 50 e 60 sobre tentar encontrar uma definição para a arte ou tentar encontrar métodos de definir a arte. E, de certa forma, ele conclui que, principalmente do século XX em diante, é bem complexo definir o que é arte por causa da complexidade humana e por causa da maneira que a arte se manifestou ao longo da história e a partir do século XX principalmente. E é um livro muito interessante para você ler se você está interessado em entender sobre a complexidade de responder essa pergunta que intitula esse vídeo. E em seguida tem esse livro do Tolstói, que eu gosto bastante, que é O que é Arte. Apesar de eu gostar bastante do livro, eu não concordo com o que o Tolstói diz sobre o que é arte. Mas ele chega a uma espécie de consenso de que a arte ela seria uma espécie de comunhão entre as pessoas, ou ela serviria para a comunhão entre as pessoas. E ao mesmo tempo o Tolstói falava sobre a importância da arte ser uma arte que falava sobre as camadas mais populares e sobre como a arte, na época em que ele escreveu esse livro, estava se encaminhando muito para ser uma arte de entretenimento das elites, e que isso era vazio e que na verdade a gente tinha que falar sobre um cerne cultural da sociedade a partir da arte, e essa seria a função da arte, falar mais sobre o povo, sobre a classe trabalhadora. O que na época dele foi bem interessante e transgressor para esse livro, mas ao mesmo tempo hoje em dia não se aplica muito bem, mas é um livro interessante com contrapontos e reflexões muito interessantes sobre o que é arte. Resumindo, a pergunta o que é arte, ela não tem uma definição concreta, ela varia dependendo do contexto histórico. Várias pessoas podem dizer o que elas acreditam que é arte, apesar de todas essas definições serem passíveis de reflexão, questionamento, e essa parte é muito interessante, conversar sobre isso. Conversem sobre o que é arte. Mas o que a gente entendeu aqui hoje, mais ou menos, é que a arte, geralmente ela tem uma intenção, e é interessante que ela tenha uma intenção de ser arte, e ela gera uma interpretação. Essa interpretação ela pode vir de forma racional, de forma emocional, de várias formas, do espectador, de quem observar a obra, ou do próprio artista em si, como espectador da sua própria obra, mas ela tem uma intenção e ela gera uma interpretação. Então isso a gente tem como uma espécie de senso que eu sugiro nesse vídeo, do que a arte faz, do que ela pode ser. Mais uma definição específica do que é arte a gente não tem, nunca vai ter, espero que não. Tem gente que quer ter e definir, mas não dá pra levar a sério, né? Então agradeço a você que assistiu até aqui, teve paciência de me ver por muitos minutos falando sobre o que é arte. Valeu e até o próximo vídeo.